Olá a todos, eu me chamo Guilherme Duarte Garcia, sou professor do Departamento de Inglês da Ball State University, aqui no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e eu vou apresentar para vocês um livro aqui que eu acabei de lançar, chamado Data Visualization and Analysis in Second Language Research, publicado agora em maio pela Routledge. Então, para contextualizar a existência desse livro, eu falo bastante sobre linguística e dados. Eu sou um fonólogo, trabalho em fonologia e uso bastante análise de dados. E o papel da análise de dados sempre foi importante em linguística, mas ele cada vez está mais central na área. A gente percebe isso olhando para as publicações, para os materiais que são produzidos em diversas sub-áreas da linguística. Além disso, além de ele ser fundamental no mundo acadêmico, porque afinal a gente faz pesquisa e, portanto, coleta dados muitas vezes, análise de dados é fundamental também fora do mundo acadêmico, que é uma coisa muito importante para os alunos de pós-graduação levarem em conta, porque afinal, se a gente não continua no mundo acadêmico, a gente desenvolve uma habilidade que é muito valorizada lá fora, né? Então, ou seja, uma habilidade que já era valorizada no passado, muito vantajosa, mas é essencial hoje em dia, especialmente quando a gente olha para o tipo de pesquisa que tem sido feita na área de linguística, de um modo geral. Apesar dessa importância, já foi apontado na literatura diversas vezes que existem problemas na forma como a gente analisa dados. O Plonsky, por exemplo, lá em 2013, focando especificamente em segunda língua, mostrou que existem métodos muito pouco robustos que são usados nos estudos, muitas vezes esses métodos são inadequados, existe uma dependência muito grande em teste T e ANOVA, por exemplo, que são dois métodos relativamente simples e muitas vezes simples demais para os dados que a gente tem. E além disso, existe uma exploração visual muito limitada. É muito comum a gente olhar para um artigo, ler o artigo inteiro e perceber que existe muito pouca demonstração visual dos padrões linguísticos que o artigo está tratando. E isso é um problema, porque aquilo que eu não enxergo, muitas vezes eu não consigo perceber da forma mais acurada possível para eu então partir para a minha análise estatística. E, claro, esses problemas que o Plonsky apontou lá, quase 10 anos atrás, eles tinham uma relação com a pesquisa em L2, mas eles não são exclusivos da L2. Na verdade, muitas sub-áreas da linguística sofrem com esse tipo de limitação analítica quando a gente olha para a estatística dos estudos, né? Então, essa é a contextualização do porquê que esse livro passou a existir. Basicamente, é fundamental a gente dominar a análise de dados, só que existem diversos gaps, né, ou buracos, digamos assim, nas análises que a gente observa em diversos estudos. Então, nesse livro, eu trago uma forte ênfase em visualização. Eu, particularmente, gosto muito de gráficos, então eu foco muito em visualização de dados primeiro, e depois modelo estatístico, ou análise estatística. Especificamente, eu não foco em testes, eu não foco em ANOVAs. Em vez disso, eu olho para modelos estatísticos completos, né? Especificamente modelos simples, hierárquicos ou multinível, mas três tipos específicos de modelo: modelo linear, logístico e ordinal. E com esses três tipos de modelo, eu consigo basicamente analisar a maior parte dos dados que a gente coleta em linguística. Eu consigo analisar respostas contínuas, respostas binárias e respostas escalares ou ordinais. E, além disso, eu trago nesse livro um capítulo exclusivo sobre análise de dados em Bayes, que é muito, muito recente em algumas sub-áreas, especificamente no Brasil, e que está tomando uma força muito grande em algumas áreas, como psicolinguística e cognição. É um tipo de análise que já vem sido utilizada muito nessas outras áreas, e em linguística a gente vê alguns estudos, mas não muitos. E tudo isso no livro é feito a partir da linguagem R, que eu introduzo do zero, então não existe um pré-requisito, não precisa saber usar o R para conseguir acompanhar o livro. Todos os códigos do livro são detalhados para reprodução, e o livro também traz diversos exercícios a cada capítulo para consolidar aquilo que o capítulo traz. Então, aqui nesse link, vocês vão direto para o meu site com mais informações sobre o livro. Nesse link também tem um cupom de desconto, ou se vocês preferirem, vocês podem usar o celular para seguir aqui o código QR, e ele vai jogar vocês para esse mesmo link aqui. O livro já pode ser adquirido na Amazon, na própria Routledge, em outras livrarias, e eu espero que ele seja bastante útil na pesquisa e no desenvolvimento pessoal e acadêmico de vocês. Olá, meu nome é Luiz Henrique Serra, sou professor da Universidade Federal do Maranhão e estou aqui para apresentar para vocês uma coletânea de estudos lexicais denominada Estudos
do léxico geral e especializado, teorias e aplicações. É uma coletânea que foi organizada pelas professoras Georgiana Márcia de Oliveira Santos e Tessiana Silva Silveira e eu, né, por mim, Luiz Henrique Serra. Na coletânea, nós estamos apresentando à comunidade diferentes estudos, né, da área do léxico, né? Então, perspectivas variadas, perspectivas do léxico geral, especializado, foram contempladas nessa coletânea. A coletânea foi editada pela editora Bordeaux-Grenat, né? Foi lançada neste ano pela editora Bordeaux-Grenat, né? E está disponível online. São 2 e-books, a coletânea ficou em 2 volumes, né? E busca apresentar a diversidade dos estudos lexicais, sobretudo aqueles que têm como ponto de partida a unidade lexical, né? Tanto geral quanto especializada. Nesse sentido, nós recebemos diversas contribuições de diferentes regiões do país, e dentre essas contribuições, nós selecionamos 22. Por conta da quantidade de textos que recebemos, foi necessário editar 2 volumes, né? Então, nós organizamos no primeiro volume 12 textos e no segundo 10. A maioria dos textos tratam da unidade lexical no léxico especializado, sobretudo, sem deixar, obviamente, de observar outras perspectivas, outras relações, né, com outras áreas do saber humano. Muitos textos também tratam de diferentes áreas do saber humano. Então, nós temos textos que falam da área da engenharia, textos que falam da área da saúde, falam do ensino do léxico, de dicionários, né? Falam de dados de atlas linguísticos, né, do Brasil, do Maranhão, e de várias áreas, né? Então, comércio, bebidas. Então, são muitas as perspectivas que foram trazidas, né? Muitos pesquisadores brasileiros enviaram textos e ficou muito bacana, tá? Além de textos teóricos, né? Além de textos de pesquisa, nós também temos alguns ensaios que falam sobre autores que dão contribuições, fazem uma análise da área das ciências do léxico de um modo geral, da terminologia, da lexicologia, da lexicografia. Então, eu acredito que esse seja um texto muito, muito interessante para a área, né? A editora Bordeaux-Grenat editou esses livros. É uma editora que, embora recente, né, é uma editora muito produtiva, né, porque muitos livros têm sido lançados este ano, né? E a editora também tem um site em que todos os livros que foram editados por ela estão disponíveis gratuitamente, tá? A coletânea de estudos do léxico geral especializado também está disponível no site da editora Bordeaux-Grenat, e pode ser baixada gratuitamente, certo? A gente espera que o texto seja amplamente observado, lido pela comunidade e que possa ser uma importante contribuição dentro dos estudos do léxico. Isso é tudo. Deixo o link para vocês aí e nos vemos em uma próxima oportunidade. Olá, olá, Bralim. Estou aqui para apresentar para vocês o meu livro Letramento de Percurso,
uma concepção de letramento inspirada em escritas do PIBID. Gostaria de participar do evento com ele. Ele é resultado da minha tese de doutorado e o seu objetivo principal era mapear nos modos de dizer dos PIBIdianos, em uma obra selecionada, reflexos de processos de letramentos, em especial o letramento de percurso, que acredito foi uma concepção de letramento que adveio da compreensão da minha pesquisa, reveladores de usos culturais da escrita e de um tipo de identidade docente, de acordo com as responsabilidades legais de sua formação e com a consciência de engajamento socioeducativo. Pude perceber, então, na minha pesquisa, que precisava haver um formato específico para análise de letramentos, porque os letramentos, há muitos trabalhos sobre isso, mas adaptando a análise de texto, a análise discursiva, de outros formatos, né? Então, criei modalidades discursivas adaptadas ao letramento de percurso e medi em 22 textos da obra como que isso se revelava. Como é uma tese acadêmica, ela passou por todos aqueles passos típicos. Então, contextualização da pesquisa, onde eu me revelo como educadora e também um pouco da minha universidade, que está fazendo 20 anos. Também revelo aspectos que foram importantes na minha formação e que acabou-se, então, se revelando como letramento. Faço a revisão teórica em teóricos sociohistóricos, teóricos do discurso, teóricos da análise de texto, tanto nacionais quanto internacionais. Apresento, então, a importância do PIBID, desse programa de governo, para a identidade docente, e também vou adiante com a análise do corpus, mostrando que não apenas para a prática docente é importante, mas para a formação do próprio educador como pessoa e também como agente social a partir da escrita. A escrita formando, então, a sua identidade. Foi um trabalho intenso e eu gostaria de apresentar na comunidade, até mesmo para uma análise. Muito obrigada e eu espero poder estar com vocês no encontro internacional. Grande abraço. Olá a todos, meu nome é Thaís de Sá e é com imenso prazer que eu apresento a vocês o livro Psicolinguística em Minas Gerais. Este livro foi organizado por mim, em parceria com o professor Cândido de Oliveira, e ele é fruto de um projeto que é o Encontro Mineiro de Psicolinguística, que agora em 2021 vai ter sua terceira edição. E é financiado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, instituição na qual nós somos professores. O livro Psicolinguística de Minas Gerais, ele tem como intuito divulgar os projetos de pesquisa do campo da psicolinguística que são desenvolvidos no estado de Minas Gerais na atualidade. Mais especificamente, os capítulos que foram escritos de forma acessível para qualquer pessoa interessada na área. Eles visam contextualizar as investigações psicolinguísticas, que são foco dos projetos de pesquisa de professores doutores vinculados a instituições de ensino de Minas Gerais. Ao longo dos capítulos, você terá acesso a uma revisão de importantes teorias linguísticas e psicolinguísticas, enquanto é apresentada pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores mineiros que refletem e investigam a realidade cognitiva de tais teorias. Eu sou o Cândido Oliveira e, dando sequência à fala da professora Thaís de Sá, eu gostaria de falar um pouco sobre a diversidade regional da obra. O livro Psicolinguística em Minas Gerais traz projetos de pesquisa de instituições que vão além da Grande Belo Horizonte, representada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Campus Contagem. Há projetos de pesquisa na área da psicolinguística no Oeste Mineiro, Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus Divinópolis, na região dos Campos dos Vertentes, Universidade Federal de Lavras, e na zona da Mata Mineira, Universidade Federal de Juiz de Fora. No Vale do Jequitinhonha, temos a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e no Triângulo Mineiro, a Universidade Federal de Uberaba. Assim, temos 15 capítulos escritos por 18 autores,
aos quais somos muito gratos. Também agradecemos aos 12 especialistas de diferentes instituições do Brasil que formaram o conselho editorial da obra. O livro está disponível no site da editora Cefet-MG e do Cefet-MG Campus Contagem. Esperamos que gostem e tenham uma leitura muito proveitosa. Muito obrigado. Ana Ferreira apresenta Lua Luz e o Planeta Arco-Íris. Ilustração de Murilo Souza. Olá, eu sou a autora Ana Ferreira e eu apresento para vocês Lua Luz e o Planeta Arco-Íris. Uma obra literária que consegue facilmente transmitir uma linda mensagem aos pequenos leitores. Publicado pela editora Porto de Lenha e com ilustrações de Murilo Souza. Olá, eu sou o ilustrador Murilo Souza. Te apresento o livro Lua Luz e o Planeta Arco-Íris, da autora Ana Ferreira, com minhas ilustrações. De um eclipse solar, no encanto e magia do amor, nasce Luan Luz, filho do Sol e da Lua. O garotinho Luan precisa enfrentar seus medos para salvar o seu planeta. Venham embarcar nessa divertida aventura.